Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso vídeo das segundas-feiras aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, o In Memoriam, que relembra grandes artistas, não é, que já são falecidos, já nos deixaram e nos divertiram, nos emocionaram, não é? Construímos junto com eles a nossa trajetória de artistas e espectadores ao longo de muitos anos aqui na nossa TV. Hoje, segunda-feira, dia 15, o Globoplay está trazendo para o seu público um lançamento que foi, até certo ponto, uma surpresa quando foi anunciado, né? A novela O Bem Amado, de Dias Gomes, exibida originalmente em 1973, né? Que não é reprisada há muito tempo, né? E foi lançada em DVD nos anos 2010, né? Mas nunca mais foi reprisada desde 1977, né? Teve um compacto em 1980, como se fosse um filme, assim, numa única noite, e a partir daquele ano e pelos 5 anos seguintes, a história deu base a uma série que retomou os conflitos, os personagens, enfim, a pequena cidade de Sucupira, que foi criada pelo Dias Gomes, né? Mas a novela agora, 48 anos depois da sua estreia, né, como eu disse, ela é de 1973, ela entra no catálogo do Globoplay e pode apresentar-se para um novo público que pode inclusive se espantar com a atualidade das coisas que essa novela expressa no seu enredo, aparentemente bobinho, mas que não é. Pode aguçar o seu olhar que você vai perceber isso que eu estou dizendo, caso não conheça O Bem Amado. E por conta desse lançamento do Globoplay, O Bem Amado é o tema do nosso In Memoriam desta semana, porque nesses 48 anos, é claro que existem muitos atores da novela que ainda estão vivos, né? Lima Duarte, Rogério Frois, Dorinha Duval, Emiliano Queiroz, né? Maria Cláudia, mas ao mesmo tempo tem muitos atores, né, que já nos deixaram há mais ou menos tempo, né? Então nós vamos falar deles no In Memoriam de hoje. Começamos, claro, pelo bem amado, pelo Odorico Paraguaçu, que é Paulo Gracindo. Paulo Gracindo faleceu em 1995, aos 84 anos. Ele já vinha com algumas complicações de saúde, né? Enxergava um pouco mal nos últimos anos da sua vida e teve câncer de próstata, que foi a causa mais determinante aí para o seu falecimento, né? Paulo Gracindo é um grande artista da história aqui do cenário artístico do Brasil, seja em cinema, em teatro, em televisão, em rádio, né? Ele foi desde um grande animador de auditório no rádio até ator. Albertinho Limon tem O Direito de Nascer, né? Foi o primo rico no Balança Mas Não Cai e também no rádio, né? Além da televisão. E fora O Bem Amado, fez outras novelas muito importantes, O Casarão, Roque Santeiro, Os Ossos do Barão, Mandala, Bandeira 2. Uma trajetória brilhante, um ator que deixa saudade, né? Paulo Gracindo, como eu disse, então faleceu em 1995, aos 84 anos. E das 3 irmãs cajazeiras que viviam correndo atrás do coronel Odorico, né, eram todas apaixonadas por ele, a única viva hoje é Dorinha Duval, que também já tem mais de 90 anos de idade. Mas as outras, infelizmente, são falecidas, né? Ida Gomes, que vivia a dona Doroteia Cajazeira, faleceu em 2009. Eu tenho aqui a minha famosa cola que eu uso quando nós temos menos casos a citar, mas no Bem Amado são cerca de 30 atores que já faleceram. Então hoje, mais do que nunca, eu não posso deixar de conferir aqui na minha pequena cola, né? Ida Gomes, como eu disse, faleceu em 2009. Ela tinha, na ocasião, 85 anos. Foi parar no hospital com problemas pulmonares e acabou sofrendo uma parada cardíaca, né? No mesmo ano, curiosamente, em 2009, mas aos 75 anos, né, com 10 anos a menos, faleceu a outra das irmãs cajazeiras, Judicéia, que era a Dirce Miliaccio, né? A atriz teve uma infecção urinária e também sofreu de problemas respiratórios no final ali da sua vida, né?
O doutor Juarez Leão, médico que vai de Salvador para Sucupira, querer reconstruir a sua vida, tinha problemas a resolver ainda do passado que o assombravam, né? Dr. Juarez Leão, na novela O Bem Amado, era interpretado por um ator muito saudoso também, Jardel Filho. Jardel Filho faleceu em 1983. Ele tinha, na ocasião, 55 anos. E sofreu um infarto fulminante, né? Na ocasião, né, na época, ele era o protagonista da novela das 8 da TV Globo, de Manuel Carlos, Sol de Verão, no papel do Heitor, né? E esse é um dos casos mais lembrados de atores já falecidos, também porque ele ocorreu, o falecimento do Jardel, né, em curso da novela das 8, né? E com um papel de grande sucesso popular e tudo, mas além de Sol de Verão e de O Bem Amado, o ator de grande presença no nosso cinema, por exemplo, citando apenas 2 títulos, ele participou de Pichote, de Hector Babenco, e de Floradas na Serra, né, com Cacilda Becker. E na televisão fez muita coisa importantíssima, como Assim na Terra como no Céu, né, O Espantalho, Sinal de Alerta, Brilhante, né, Coração Alado e muito mais. Jardel Filho, um ator que quem o viu atuando, né, sente bastante saudade, né? A minha mãe mesmo, ela sempre fala, né, ela vê o Jardel assim passando num DVD ou na televisão, ela fala, Jardel, que pena, né? Ele morreu quando ele fazia aquele Heitor, né? O Heitor, né? Pois é, e como ela, muitas pessoas dessa geração que hoje está aí nos 60, 70 anos, né? Em 2003, com problemas cardíacos, diabetes, enfim, sofreu um infarto e acabou tendo falência múltipla de órgãos. Faleceu com 65 anos de idade em 2003 o ator Carlos Eduardo Dolabella. Carlos Eduardo Dolabella, em O Bem Amado, interpretava Neco Pedreira, que é um jornalista de oposição ao Odorico, né? É ele que dirige um jornal de bastante combate ao prefeito chamado A Trombeta. Carlos Eduardo Dolabella participou de muitos trabalhos muito importantes também, né? O Irmãos Coragem, Selva de Pedra, O Homem que Deve Morrer, Pai Herói, O Astro, Bravo, Saramandaia. E também foi animador de auditório na TV Manchete ao lado da sua esposa Pepita Rodrigues, num programa chamado Alô Pepa, Alô Dólar, né? Uma grande perda, sem dúvida alguma, para o nosso cenário artístico, Carlos Eduardo Dolabella. Faleceu também, um pouco depois, em 2005, com 87 anos, de insuficiência respiratória, a atriz Zilka Salaberry, que na novela viveu Donana Medrado, a delegada da cidade, né? Na verdade, ela não era delegada. Quem era delegado era o seu marido Joca Medrado, papel do Ferreira Leite. Mas, como ele ficou impedido de trabalhar por conta de um tiro que tomou e o deixou paraplégico, ela assumiu as suas funções, né? E era temida e respeitada na cidade, a Donana Medrado. Zilka Salaberry, que para muitos é a mãe dos Irmãos Coragem, para outros é a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou a mãe do Araponga, a Dona Marocas, né? Entre muitos outros trabalhos. Zilka Salaberry também é uma atriz que faz muita falta, né? E nos anos 70 teve uma série de personagens célebres na dramaturgia da TV Globo, além desses que eu citei. Em 1990, na década de 90, porque nem o ano se sabe ao certo, né? E de causas naturais, ao que consta, faleceu justamente o ator Ferreira Leite, né? Ferreira Leite, que nasceu em 1918. Ferreira Leite, que era, como eu disse, o Joca Medrado, marido de Donana Medrado, o delegado oficial da cidade de Sucupira, né? Participou de outras novelas, de programas de humor, e viveu o pai de Cláudio Marzo e de João Paulo Adur na novela Olhai os Lírios do Campo, por exemplo, né? Entre diversos trabalhos. Aos 70 anos, no ano passado, de câncer, né, faleceu a atriz Dilma Lois, que na novela vivia a Anita Medrado, neta do Joca e da Donana. Dilma Lois era, na vida real, filha de Urbano Lois e Lídia Matos, que também já são falecidos, figuras importantes também como apresentadores e atores de programas
lá na TV Carioca, principalmente na TV Tupi, né? E fizeram novelas na TV Globo, né? A própria Lídia Matos faz uma pequena participação em O Bem Amado, né? Como talvez aquela que venha a ser a futura sogra da própria filha dela, a Dilma, ou melhor, a Anitta, né? No ano passado, Dilma Lois faleceu vítima de um câncer. Ela morava nos Estados Unidos fazia algum tempo, né? E nos deixou aí mais uma geração da família com artistas, a sua filha, Vanessa Lois, né? Em 1981, aos 63 anos, vítima de um infarto, faleceu o ator Rafael de Carvalho, que, em O Bem Amado, vive mais um dos membros da família Medrado, o Emiliano, filho de Joca e de Dona Ana e tio da Anitta, né? Ele, na ocasião, fazia a novela de Lauro César Muniz, Rosa Baiana, na TV Bandeirantes. E a novela estava em curso quando ele faleceu e o autor precisou dar um jeito ali para compor o desfecho da história sem o papel dele, o Edmundo, que era muito importante para o enredo desenvolvido desde o início do projeto, né? Rafael de Carvalho também participou de Saramandaia, de Gabriela, de Cavalo Amarelo na TV Bandeirantes, né? E era um ator que também fez bastante cinema, antes até de ingressar na televisão. Em 1988, com 71 anos de causa não divulgada, faleceu o ator Álvaro Aguiar. Em O Bem Amado ele viveu Hilário Cajazeira, tio das irmãs Cajazeira, né? E um dos responsáveis pela grande rixa do passado entre os Cajazeiras e os Medrados. Álvaro Aguiar, na ocasião, vinha de sucessos em diversas novelas, como Selva de Pedra e Pigmalião 70. Ele, em Selva de Pedra, na primeira versão, viveu o mestre Pedro, né, o marinheiro, em quem o Cristiano, que é o Francisco Coco, tem uma figura paterna até, um grande amigo, né, e que o ajuda muito quando ele vai trabalhar no estaleiro do tio Aristides, que é o Gilberto Martim, sem nenhuma experiência, né. Álvaro Aguiar, já nos anos 70 e ao longo dos anos 80, participou de diversos programas de humor da TV Globo e, como eu disse, faleceu em 1988. No ano 2000, com apenas 47 anos, devido a problemas pulmonares, também em decorrência do seu contágio pelo vírus HIV, né, faleceu a excelente e muito bonita atriz Sandra Brea, que, em O Bem Amado, viveu a Thelma, filha do prefeito Odorico Paraguaçu, que se envolvia justamente com uma pessoa que o odiava, o médico Juarez, que era o Jardel Filho, né? Sandra Brea, de trabalhos muito marcantes em outras novelas, né, como Corrida do Ouro, Elas por Elas, enfim, né? Além do próprio programa que ela dançava, cantava, representava ao lado de Miele, Sandra e Miele, né? Sandra Brea, infelizmente, foi uma das vítimas da AIDS, que levou muita gente bacana do nosso cenário artístico, né? Como eu disse, ela tinha apenas 47 anos. E no comecinho de 1998, pouco antes de falecer, ela fez uma participação muito especial no último capítulo da novela Zazá, de Lauro César Muniz, falando sobre as pessoas que eram portadoras do vírus HIV, como uma das personagens, né, que era vivida pela Adriana Londonho. Em 2018, aos 78 anos, também vítima de um infarto, faleceu o ator que vivia o irmão de Thelma em O Bem Amado, Cecel Paraguaçu, que era João Paulo Adur. João Paulo Adur fez diversos trabalhos nas novelas da Globo nos anos 70, além de O Bem Amado, Selva de Pedra, Bandeira 2, Dona Xepa, né? E em meados dos anos 80 deixou a carreira, né? Ele não atuou mais, fez uma novela na TV Manchete, rareou um pouco as suas aparições já na própria TV Globo, na primeira metade dos anos 80, né? E em 2018 foi encontrado morto em casa, depois se descobriu que ele sofreu um infarto e tudo, mas ele foi encontrado morto quase 2 semanas, mais ou menos, depois de quando efetivamente morreu, né? Ele morava sozinho, e por essa razão até se demorou um pouco, essas quase 2 semanas, para que o corpo dele fosse encontrado. Em 2004, faleceu a intérprete de uma outra figura da família Paraguaçu, a dona Zora, irmã de Odorico, que era Ana Ariel.
Ana Ariel, na ocasião, tinha 73 anos e também fez muitas novelas a sua vida toda, né? Todas elas na TV Globo. Ana Ariel fez também Selva de Pedra, fez a versão original de Cabocla, fez De Quina pra Lua, nos anos 80, fez Irmãos Coragem, fez Voltei Pra Você, enfim, né? E foi a mãe do Mário Fofoca em Elas por Elas. Mãe do Mário Fofoca, que era o Luiz Gustavo, e da Wanda, que era a Sandra Breia, que eu citei há pouco, né? E foi mãe do Cristiano Vilhena em Selva de Pedra. Os elencos se cruzam muito, não necessariamente porque o cast era pequeno, mas porque os atores eram muito requisitados, né? E, enfim, como hoje também são, né? Essa é uma questão que rende. A causa da morte de Ana Ariel não foi divulgada. Em 1993, com 49, quase 50 anos, morreu o ator Augusto Olímpio, de câncer. Augusto Olímpio, na novela vive o Cabo Ananias, que trabalha na delegacia com a Dona Ana, né? E também fez diversas novelas, Duas Vidas, O Outro, Sim, a Moça, na versão original, né? Uma pequena participação em Sassaricando, que pudemos rever recentemente no canal Viva. Augusto Olímpio também uma ausência sentida, né? Uma figura bastante marcante, característica, inconfundível. João Carlos Barroso, um câncer matou o ator em 2019, com 69 anos de idade. Na novela ele vive o Eustórgio, que é filho do Zeca Diabo, papel do Lima Duarte, né? Ou melhor, não é, mas Zeca Diabo acredita que seja, né? E Eustórgio foi um papel dos muitos que o ator fez na TV Globo, além de trabalhos fora, né, na TV Rio, por exemplo. Ele participou de Roque Santeiro, de Marrom Glacê, até na Band fez novela Os Imigrantes, terceira geração, não é? Era uma Vez, que está no ar agora no canal Viva, tem João Carlos Barroso, Livre para Voar, enfim, uma infinidade de trabalhos e um grande talento que faz falta, João Carlos Barroso. Em 2019 também faleceu, no caso de pneumonia, aos 98 anos, a atriz Ruth de Souza, que deu vida em O Bem Amado a Chiquinha, parteira da cidade, e também enfermeira ali, braço direito do Dr. Juarez no posto de saúde de Sucupira, esposa do Zelão, que era o Milton Gonçalves, o pescador que queria voar, né? Ruth de Souza, uma grande atriz, não importa se negra, se branca, enfim, a sua cor, né? Uma grande atriz brasileira, sempre vai ser lembrada, claro, como um expoente da dramaturgia enquanto atriz negra, mas mais do que atriz negra, era uma atriz, das melhores que o Brasil viu. Como você, se não conhece o seu trabalho, aproveite para ver em O Bem Amado e em tudo mais que ela fez, né? No que você puder acompanhar, O Grito, O Clone, enfim, são muitas oportunidades para se ver a grande atriz que era Ruth de Souza. Em 2005, com 88 anos de causas naturais, faleceu a atriz Suzy Arruda, que foi a Dona Florzinha, mãe do Dirceu Borboleta, que era o Emiliano Queiroz. Também vimos recentemente Suzy Arruda em Sassaricando, e ela esteve em Locomotivas, Selva de Pedra e outras novelas, né? Inclusive fora da TV Globo. Mas se aposentou no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Suzy Arruda também integrou o elenco do Veja o Gordo no SBT. Em 1989 faleceu com 70 anos em decorrência de um acidente automobilístico o ator Angelito Melo, que vive o Mestre Ambrósio na novela, o irmão do Zeca Diabo, né? Angelito Melo participou também de muitos trabalhos na TV Globo ao longo dos anos 70 e 80. Um dos últimos foram minisséries históricas como Abolição e República. Salvo erro meu, o ator fez as duas até, né? E teve esse papel muito marcante em O Bem Amado, embora tenha participado de outras novelas na mesma época. Em 2008, com 101 anos, faleceu de insuficiência renal o ator Juan Daniel, pai de Daniel Filho, que vive na novela O Pepito, dono de um pequeno bar ali onde os personagens se encontram para fofocar da vida dos outros, comentar o que acontece em Sucupira, né? E o Pepito é que era o pai do Eustórgio, o filho que Zeca Diabo acreditava ser dele, né?
Juan Daniel, 101 anos de idade, bastante longevo, assim como a sua esposa, Dona Mary Daniel, também chegou aí às raias dos 100 anos, né? Em 1989, com 71 anos, vítima de trombose, faleceu o ator Wilson Aguiar, que interpreta um personagem muito marcante de O Bem-Amado, embora todos eles sejam muito lembrados, né? O Nezinho do Jegue, um grande fã, ardoroso fã do Odorico Paraguaçu, quando sóbrio. Mas bastava que ele bebesse para que xingasse Odorico de todos os nomes possíveis. Morra Odorico, chibungo, ladrão de cavalo e daí para baixo, né? Nezinho do Jegue, que vive um romance ali, uma tentativa de romance com a dona Juju, que é a Dirce Emiliatio, né? E como o nome dele não deixa mentir, né? Vivia sempre com o seu jegue de estimação ao seu lado, que era o Rodrigues. Em 1990, de causas não divulgadas, faleceu aos 67 anos a atriz Guiomar Gonçalves. Na novela, ela vive a Maria da Penha, mãe do Eustorgio, que enganou o Zeca Diabo a vida inteira dizendo que o rapaz era filho dele, né? Ela deixou a carreira no meio dos anos 70, depois de ter feito muitos e muitos trabalhos na TV Tupi, principalmente, né? Novelas como A Fábrica e outras nos anos 60, né? Antônio Maria, também, salvo erro meu. E nos anos 70 ela se radicou nos Estados Unidos, mas só faleceu em 1990, como eu disse. Em 2008, com 62 anos, faleceu de câncer o ator André Valle, que em O Bem-Amado vive o Ernesto, primo das irmãs Cajazeira. Ele ficou na memória de toda uma geração, não só por muitas novelas que fez, mas também por ter vivido o Visconde de Sabugosa na versão da TV Globo dessa época, né, entre os anos 70 e 80, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Um ator de uma voz muito característica, que realmente é o Visconde até para minha geração, que nasceu depois, mas pôde acompanhar o programa em reprises, né? Inclusive, Canal Viva, por favor, providencie para logo esse Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1989, com 58 anos, depois de um derrame cerebral, ou um AVC, né, que acabou gerando complicações cardíacas que levaram-no à morte, faleceu com 58 anos, como eu disse, o intérprete do Seu Libório, o farmacêutico de Sucupira que tentou várias vezes se matar e não conseguia, né? Arnaldo Vaz. E aqui vai um abraço para a minha amiga na internet já de muitos anos, né? Nós fizemos contato, inclusive, porque eu escrevi alguma coisa em relação ao pai dela, o Arnaldo Vaz, e acredito que ela vá ver esse vídeo agora que ele vai ser lembrado novamente com o lançamento do Bem-Amado no Globoplay, a Cláudia Antônia Vaz. Um beijo, um abraço para você, se você nos vir aqui nesse nosso vídeo, Cláudia. Arnaldo Vaz fez novelas na TV Tupi, no SBT, na Band, na própria Globo, outras, né? Foi o pai de Simone em Selva de Pedra, na versão dos anos 70. Foi o Catiça, de Pé de Vento, né? E no SBT fez A Correntada e a Justiça de Deus, se eu não me engano, além de na TV Tupi ter feito As Divinas e Maravilhosas, A Barba Azul, enfim, né? Em 1990, com 59 anos, um câncer originado no fígado, mas que acabou dando metástase, né? Se espalhou por outros órgãos. Infelizmente, tirou de nós, no comecinho daquele ano, em fevereiro, o ator gaúcho de São Gabriel, Lutero Luiz. Lutero Luiz vivia o doutor Lulu Gouveia na novela O Bem-Amado, um dentista, opositor político do Odorico, né? Ele queria ser prefeito e lutava contra o Odorico. Lutero Luiz fez também trabalhos importantíssimos da nossa teledramaturgia, como O Tempo e o Vento, Roque Santeiro, O Salvador da Pátria, entre muitos outros, né? O Espigão, Escalada, O Casarão. E é uma saudade, um grande talento. Quando ele morreu, estava no ar na novela O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro, fazendo o papel do jardineiro Bastião. Em 1987, com 77 anos, também de causas não divulgadas, morreu o ator Apolo Correia, que na novela O Bem-Amado interpretava o maestro Sabiá, o líder da banda, que vivia ensaiando dobrados e marchas, e a marcha fúnebre, claro, para a grande festa de inauguração do cemitério de Sucupira, que nunca acontecia. Apolo Correia
é bom que se diga, desde os tempos do rádio, além de muitos filmes que ele fez, desde os tempos do rádio já tinha ficado famoso fazendo humor ao lado de Brandão Filho no Tancredo e Trancado, que é um ícone do humor do nosso rádio, né? De uma época que não havia televisão, etc. Em 1999, de causas não divulgadas também, com 67 anos, faleceu Antônio Carlos Ganzaroli, ou só Antônio Ganzaroli, dependendo de como ele fosse creditado. Em O Bem Amado ele vive o Tião Moleza, que tinha uma dupla função na cidade. Ele era ao mesmo tempo o sacristão da igreja do vigário, que era o Rogério Frois, e o coveiro, né, funcionário da prefeitura. Inclusive, uma das primeiras cenas da série O Bem Amado, que retoma a novela, é o Tião Moleza ouvindo o Odorico batendo no caixão e mostrando que estava vivo para ser desenterrado, né? Já que ele ressuscita. Em 2019, recentemente, portanto, né, com 72 anos, faleceu de esclerose lateral amiotrófica o ator Jorge Botelho, intérprete na novela de Nadinho, um amigo do Cecel, né, que se instala na casa do Odorico e fica morando lá. E tem uma fixação pela Anitta, que é a Dilma Lois. Jorge Botelho deixou a carreira artística nos anos 80, depois de participar de algumas novelas, né, como Os Ossos do Barão, Marrom Glacé, entre outras, né, e dedicou-se a uma carreira de auditor fiscal da Receita Federal, onde ele trabalhou até a sua morte, em 2019. Né. E em 2009, com 79 anos, depois de sofrer um infarto, faleceu a atriz Isolda Cresta, que vive Odete, eu ia falar Neide, Odete, a esposa do seu Libório, o Arnaldo Vaz, que é uma das causas dele querer tanto morrer, né, da sua infelicidade que o leva a ter esse tipo de ideia. Isolda Cresta participou também de O Feijão e o Sonho, de Escalada, Pecado Capital, nessa mesma época, e foi uma grande vedete, né? Tem um livro sobre a vida dela na coleção Aplausos da imprensa oficial do Estado de São Paulo, chamado Zozô Vulcão. Leiam para conhecê-la e também essa página da história da nossa cultura. O Bem Amado, 48 anos depois, né? Infelizmente tem muitos atores que já nos deixaram. E esse, eu diria para vocês, que é um dos motivos também para que você os reveja ou os conheça. Aproveite esse lançamento de ouro do Globoplay. In Memoriam volta na próxima semana. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá.